Olá, seja bem-vindo. As parasitoses e as verminoses atingem cerca de 36% da população. Entre as crianças, esse índice chega a 55%. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. Sobre o assunto, eu converso com a médica de família e comunidade, Camila Berti. Ela fala conosco aqui de Curitiba. Tudo bem, Camila? Tudo certo. Por que o Brasil tem esses números tão altos de verminoses e parasitoses? As verminoses, elas estão muito relacionadas à condição de vida das pessoas, né? Então, está muito relacionado, por exemplo, à pobreza, a condições precárias de saneamento básico, né? Então, pensando no Brasil de uma forma geral, a gente ainda tem uma grande parte da população nessas condições, né? De má qualidade da água, o baixo grau de escolaridade também influencia bastante, né? Então, as regiões do Brasil ainda são muito diferentes em relação também à epidemiologia das verminoses por conta disso, né? Que dependendo desses fatores sociais influencia bastante. Quais são os tipos mais comuns? São aquelas que são transmitidas pelos geoeumintos, que são o quê? São aqueles parasitas que estão geralmente na terra, né? Por isso o gel de terra, que a gente adquire em contato com o solo, né? Ou com água contaminada, alimentos contaminados, que são principalmente três. A ascaridíase, que é provocada pelo Ascaris lumbricoides, né? A famosa lombriga. A ancilostomíase e também a tricuríase, são os principais. Existem também outros, né? Por exemplo, a giardíase, provocada pelo protozoário, né? Pela giardia, que inclusive já foi muito endêmico em Curitiba por um tempo, alguns anos atrás. Amebíase, oxiuríase, teníase, né, da tênia, que provoca, a cisticercose, que é a larva da tênia, a esquistostomose, que é provocada lá quando a gente entra na lagoa, que está com o caramujo, né, que é o hospedeiro. Então, tem todos esses tipos. Que sintomas as pessoas costumam apresentar? Os mais comuns são diarreia, é bem frequente, e a diarreia não necessariamente é aquela diarreia que é provocada como se fosse uma intoxicação, né, que dura vários dias seguidos. Não, às vezes ela é intermitente, acontece uma vez, depois acontece de novo. Então, a diarreia. Dor abdominal também é frequente, náuseas, vômitos também podem acontecer, perda de peso em algumas pessoas. Prurido anal também é muito frequente na oxiuríase, é bem específico disso, né? Às vezes aquela criança, né, que fica levando a mão, que fica com coceira na região, é bem frequente. Anemia também pode dar, às vezes é o único sintoma da pessoa, a gente pede um hemograma e vem com anemia, e a gente vai ver uma verminose. Algumas podem provocar urticária, coceira no corpo, são sintomas mais raros, mas pode acontecer. Existe também uma situação que pode provocar tosse ou até mesmo simulando crises de asma. Por quê? Porque alguns tipos desses parasitas podem fazer um ciclo pulmonar no nosso corpo, podem ir para o pulmão. Então, algumas crianças, inclusive, podem ter tosse e a gente vai investigar e é uma verminose. E isso acontece mais com crianças ou também os adultos costumam ser contaminados? Os adultos também costumam ser contaminados, mas com certeza é mais prevalente em criança. Inclusive, em criança, a gente precisa prestar muita atenção, porque às vezes ela nem tem todos esses sintomas. Às vezes o único sintoma que a criança vai ter é a questão do peso e da altura. Então, assim, por isso que é tão frequente, tão importante, na verdade, as consultas de rotina, para a gente ir acompanhando o peso, o quanto que a criança está ganhando de peso e a altura, porque às vezes é só a perda de peso que ela vai ter, né? A gente sempre tem que acompanhar, ver se ela está ganhando na quantidade certa, porque às vezes ela está com perda de peso, é o único sintoma, ela está com uma verminose. Qual a causa dessas infecções? As infecções de verminoses, elas são provocadas, a maioria delas, pela ingestão de larvas ou de ovos, né? Dependendo da situação. Em alimentos mal lavados, mal cozidos também, né, crus principalmente, em água contaminada, né, é a causa mais frequente. Algumas delas também pode ser por penetração da larva na pele, também pode acontecer. No caso da teníase, por exemplo, né, da tênia, pode ser por ingestão de carne de gado ou de porco,
cru ou mal passado, né? Então sempre precisa cozinhar bem. Algumas dessas questões que você levantou são sanitárias. Para resolvê-las, quanto é necessário de política pública e quanto é necessário de cuidado individual? As questões coletivas, sem dúvida, né? O saneamento básico, uma água de boa qualidade é importantíssimo, coleta de lixo, inclusive acesso à educação, né? As pessoas também, para elas se informarem sobre isso. E as questões individuais, né? Essas são as coletivas, as individuais que seria o quê? Seria a questão de higiene, né? No ambiente doméstico, sempre lavar bem as mãos, incentivar as crianças a lavarem bem as mãos, deixar a unha sempre curta, higienizar bem os alimentos, usar calçado, evitar muito de andar descalço na terra, né? Nesses lugares. Como é feito o diagnóstico? É realizado por meio da consulta com o médico, a anamnese, o exame físico, né, que a gente faz com os pacientes, investigando os sintomas que eles têm, e principalmente pelo exame de fezes, né, o parasitológico de fezes, que a gente pede, e que é possível detectar os parasitas. E como é feito o tratamento? É feito com medicação, com vermífugo. Existem vermífugos que eles tratam praticamente todas as verminoses, né, como por exemplo o albendazol, mebendazol, são medicações inclusive que tem disponível no SUS, né, o albendazol, de graça, e são medicações que, dependendo da quantidade de dias que você trata, né, com orientação médica, consegue tratar praticamente a maioria, né, se não todas as verminoses. A ivermectina também, ela é eficaz, ela só não é eficaz contra ancilostomias, então não é a primeira escolha. Algumas pessoas costumam tomar esses remédios como uma forma de prevenção. Isso ajuda, atrapalha? Quais os benefícios dessa ação? Em geral, para regiões de alto risco, regiões endêmicas para as verminoses, a gente recomenda que se faça sim o uso desses vermífugos pelo menos uma vez por ano, em essas regiões mais precárias principalmente, né, onde a gente sabe que tem uma endemia mesmo das verminoses. Porém, em locais onde tem saneamento básico, tem acesso à informação, à água de qualidade, a gente não recomenda que faça assim todo ano mais o vermífugo. Porém, a gente recomenda que sempre na consulta de rotina, conversa com o médico, principalmente de criança, né? Examina, veja quais são os sintomas e se realmente vale a pena, porque às vezes vale a pena continuar fazendo, né? Porque tem muitas crianças ainda com esse diagnóstico. Existem casos que essas verminoses, né, essas doenças, elas podem se agravar e até mesmo levar à morte? Sim, existem. Existem algumas situações. Existem 2 quadros clínicos que são mais graves, né, que a gente precisa ficar de olho. Existe uma síndrome, que é a síndrome de Loeffler, que são das verminoses que fazem aquele ciclo pulmonar, né, então que as larvas podem ir para o pulmão e com isso podem provocar muito prejuízo pulmonar mesmo, tosse, crises de asma, pneumonia, até mesmo o afogamento, né, da criança, isso pode acontecer, então precisa prestar atenção nisso. E existe também o caso de obstrução intestinal, né, ou obstrução parcial ou total, que é quando é uma quantidade tão grande, né, de parasita que pode obstruir o intestino, e aí é um caso de emergência, um caso de cirurgia. Que dicas você dá para as pessoas se cuidarem e não serem contaminadas? Bom, em primeiro lugar, lavar as mãos, sempre, né, sempre tá incentivando as crianças a fazerem isso, lavar as mãos com frequência, cortar a unha. Em relação aos alimentos, lavar bem os alimentos, principalmente aqueles que você vai consumir de uma forma mais crua, né? Frutas, verduras, legumes, lavar muito bem. Cozinhar bem a carne também, evitar o consumo de carne crua. Evitar de andar muito descalço também, né? Em locais que você não conhece direito, em terra. O próprio aleitamento materno também, incentivar isso, já é uma forma de proteção nas crianças. Obrigado pela entrevista. Muito obrigada. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.